Nós, da Sociedade do Pensamento Livre, convidamos você a superar-se através da prática da introspecção. Independente das transformações que julgamos necessárias em nossas vidas, temos como imutável o propósito maior que nos une, uma vida melhor, individual e coletiva. Afinal, ninguém nasce para si mesmo. Acreditamos que o despertar do saber que necessitamos para uma vida melhor, com maior compreensão de nós mesmos, acontece quando nos permitimos a prática da introspecção, este elo de comunicação entre o consciente e o inconsciente. O saber que então se manifesta do inconsciente para o consciente, gerando o pensamento intuitivo, é a chave para a superação das coisas que nos limitam. Para nós, o inconsciente é um iceberg de soluções e de poder pessoal muitas vezes não revelados. Assim, ouvindo e utilizando a nossa intuição, teremos a tão desejada resposta para vários problemas que nos limitam e muitas vezes não nos permitem sermos uma versão melhor de nós mesmos. Novas opções emergirão do inconsciente para interagir consigo mesmo, com o seu mundo, contribuindo para uma vida melhor e mais humanizada. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Cidade 98.3. Mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, para mais um programa Pensamento Livre. E na noite de hoje vamos tecer comentários sobre a unificação do ser humano, a unidade individual e a unidade coletiva. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tarsilo Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Para presumirmos uma unidade coletiva, devemos pensar na unidade individual. E o capítulo 10º do livro Sociedade do Pensamento Livre trata especificamente desse assunto e traz no seu enunciado somar para unificar. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto na noite de hoje. De uma maneira empírica e sem preocupações científicas, nós observamos a vida na sua complexidade e percebemos a simbiose harmoniosa e a interdependência entre os seres vivos na natureza. Se não estamos diretamente ligados a um de seus aspectos, é quase imperceptível esse entrelaçar do solo com as plantas, das plantas com os pássaros, dos rios com o mar, do mar com as nuvens. E nesta sábia organização, mesmo aquilo que aparentemente morre não se perde, pois fortalece algo que carecia de sua extinção para tal. O solo fértil, em dado momento, ao longo do tempo, irá solidificar e teremos uma rocha ou até um diamante. A árvore morre, tomba ao solo e o fertiliza. A água do mar sobe às nuvens e despenca irrigando a terra. Não há uma parte mais importante. Tudo se completa e interage. E é esta soma da diversidade que forma e compõe nosso planeta, que também é componente de um universo maior.
Então podemos dizer que cada unidade traz em si o seu pequeno universo e que toda, sem exceção, tem uma missão no contexto do todo. É a soma das diferenças que tornam possível uma vida universal. E quanta energia e força há nesta vida. Evidentemente, o todo sempre é mais que as partes, porém não mais importante, pois não existe sem elas. É a soma das partes que qualifica o todo. Ainda não sabemos como a vida se inicia. Por mais que possamos identificar uma célula ou um átomo, sabemos não é uma unidade, mas um pequeno universo decorrente de muitas unidades. E se encontrarmos a unidade primeira, e se unidade for, provavelmente a chamaríamos de unidade criadora. Mas como pode ser tão importante quando é tão pequena? Talvez para que possamos evidenciar que o que às vezes não nos parece útil não tenha significância. E se levarmos esse raciocínio para o âmbito humano? Sabemos que cada indivíduo é resultado de uma soma genética tão bem elaborada que faz com que cada um seja único. Que mesmo sendo único, foi consequência de muitos. E desta mistura nasce um ser ímpar. Podemos dizer, o um é consequência de muitos, ainda que seja um. Acreditamos que esta constante multiplicação, cada vez mais infinita e diversificada, que amplia o número de seres humanos, aumenta ainda mais as particularidades de cada um. Daí, um acréscimo de saber coletivo cada vez mais abrangente. E se a diversidade da nossa semente nos qualifica e melhora, é porque coletivamente estamos evoluindo e melhorando. E a melhor semente é fruto desta evolução. Prosseguindo, nós vamos comentar como que essa semente, ser humano, se modifica e se melhora na constância dessa multiplicação desde que pisamos pela primeira vez no planeta. Um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 4932244124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbo Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tarsilo Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje para o programa Pensamento Livre, com vocês, o sócio-pensador Fiorella Agostini. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo aqui com o capítulo 10º do livro Sociedade do Pensamento Livre, Somar para Unificar, ele nos coloca o seguinte: é muito comum hoje pessoas executarem funções diferentes com competência em cada uma delas. Comumente são batizadas de pessoas multifuncionais. Somar para unificar significa, na nossa visão, num primeiro momento, um voltar-se para si mesmo e tentar descobrir a que soma a minha unidade. Ou seja, quais são as minhas heranças genéticas? Ou, de modo mais simples, onde residem os meus talentos? A prática da introspecção disciplinada pode ser o livro dos meus dons antecedentes.
E por que damos tanta ênfase a este me ver para me conhecer? Porque é necessário somar. Um ser dividido é um ser caminhando no escuro. Assim como na natureza cada parte cumpre sua função adequadamente, preciso ter a percepção do que me compete no todo. Sou consequência de uma fórmula que propõe um resultado. Tenho que buscar conjugar o resultado. Não importa se o que a mim compete aos olhos da sociedade é importante ou irrelevante. O importante é que me situe nessa descoberta. O exemplo que nós vamos dar a seguir é interessante, porque ele vai ilustrar esse argumento de somar para unificar. Um dos nossos sócios tinha como pai um pedreiro, que julgava que essa profissão não poderia propiciar um grande futuro. E o pai do nosso sócio se esforçou muito para que o filho estudasse. Ele dizia: a minha maior decepção é ver meu filho trabalhar um dia como pedreiro. Os anos foram se passando enquanto seu filho cursava a faculdade de administração de empresa, fez estágio em um banco, formou-se, fez carreira no banco, chegando a gerente de negócios. Posteriormente formou-se em biologia, mais tarde casou-se. E por ironia da vida, seu sogro era comerciante e pedreiro, e conciliava as duas atividades. E um dia, em férias, resolveu dar uma mão para o sogro. Resultado: situou-se na profissão, demitiu-se do banco, abriu uma empresa e ainda hoje pega pesado. Financeiramente, tem sido bem recompensado e possui uma clientela satisfeita. Está nos genes. Como ser humano, está se realizando. Infelizmente, os valores monetários, por vezes, nos levam a situações indesejáveis. A importância do indivíduo é medido pela profissão que, por vezes, só ostenta, pois não o é. O ideal é quando executamos a nossa função com prazer. É interessante que eu já comentava aqui em dias anteriores e gostaria de repetir hoje, que quando nós levamos a mensagem da Sociedade do Pensamento Livre, especialmente em clínicas, né, a gente costuma pedir que as pessoas presentes nos encontros se identifiquem. E normalmente a gente segue uma praxe que seria: se identifique, por favor, com o seu nome completo e com a sua profissão. Se você não tem uma profissão, fale daquilo que você gostaria de ser ou de fazer, quer dizer, com o que você se identifica, né? E por que a gente coloca isso dessa forma? Primeiro, porque não nos devemos envergonhar de nosso nome, independente da nossa história. Seja a nossa história uma história de vida bonita, seja a nossa história uma história de vida não tão bonita, eu costumo dizer que as pessoas são maus até o momento que deixam de ser e são boas até o momento que deixam de ser. Quer dizer, a regra vale tanto para o bem quanto para o mal. Então as pessoas se modificam. Então aqueles que às vezes não têm uma história tão bonita no passado, às vezes têm uma história muito bonita no presente, né? Então, de certa forma, o nome do indivíduo, aquilo que identifica a pessoa, eu diria que é o título do livro da vida de cada um de nós. Então nós não devemos nos envergonhar jamais do nome, muito pelo contrário. Devemos falar, porque é ele que nos identifica, é ele que conta a história do livro da nossa vida. No segundo aspecto, o fato de identificar-se na profissão é porque o que motiva a vida do ser humano, o que nos leva realmente a viver, a nos sentir vivos, são objetivos que traçamos. Esses objetivos podem ser tremendamente variados. Por exemplo, você que é pai e tem filhos, talvez o sonho seu seja formar seu filho, assim como nós colocamos o exemplo desse pai pedreiro, que achava que o filho não deveria trabalhar nessa função e se esforçou muito, né? Esse é o objetivo que movia a sua profissão como pedreiro. Eu vou formar o meu filho, eu vou fazer de meu filho alguém importante, né? Mais tarde o filho provou que a profissão de pedreiro era tremendamente digna, né? E colocou isso inclusive na sua vida, optando por essa profissão, mesmo tendo duas faculdades, né? Mas enfim, é importante a profissão porque, no caso específico desse senhor, ela movia o sonho dele. Quer dizer, é ela que dava sentido à vida dele. Ele trabalhava no sentido de poder possibilitar os estudos de seu filho. Outros trabalham no sentido de realizar algum sonho de essência material, como, por exemplo, construir uma casa, comprar uma bicicleta, um carro, fazer uma meia-água, adquirir um terreno, fazer compras para o Natal, presentes agora para o Natal.
não importa o valor do presente, mas as pessoas que você ama, né? Então essas questões, todas essas questões que envolvem casar a filha, formar o filho, estudar, enfim, todas essas questões envolvem questões efetivamente materiais e tem um custo. Obviamente que tudo na vida tem um preço, tem um custo. Consequentemente, a possibilidade de realizarmos esses objetivos e esses sonhos se dá pelo nosso exercício do trabalho. Seja esse trabalho de cunho físico, seja um trabalho que exija rigor físico, etc., ou seja um trabalho de cunho intelectual, aquele que escreve livros, aquele que usa o microfone da rádio e que vive disso, enfim, que é um trabalho que não requer tanto vigor físico, mas requer muito esforço intelectual, né? Requer muito que ele pense, que ele esteja raciocinando sobre aquilo que está expondo, até porque não sabe até onde alcança as suas palavras, né? Então todas elas devem ser bem pensadas antes de ser ditas. Então a responsabilidade é extremamente grande, né? Enfim, mas sempre há que ter por trás desses sonhos que nós objetivamos na vida, o trabalho. Então eu diria que a segunda identidade que identifica o ser humano é o trabalho. É aquilo que ele faz. Não importa se ele é um servente de pedreiro, se ele é um gari, se ele é um médico. O importante é que todo ser humano, sonho maior ou melhor ou menor, tem os seus sonhos, tem suas metas e tem os seus objetivos. E esses objetivos, para serem alcançados, eles só podem ser alcançados efetivamente através do trabalho. De fato, o trabalho dignifica o homem. Agora, em relação ao trabalho, o que seria interessante? Seria interessante ter essa percepção da onde, como disse anteriormente, residem os meus talentos. Não é como a gente colocou aqui, hoje é comum pessoas executarem funções diferentes, né? São chamadas de pessoas multifuncionais. Às vezes tem 2 ou 3 profissões completamente diferentes. Eu posso, por exemplo, me referir a mim mesmo. Eu trabalho com lagos ornamentais, um serviço tremendamente pesado, que envolve trabalho de jardinagem, de pedreiro, enfim, uma série de coisas assim. Trabalho com aquários, que já é um outro tipo de trabalho, de grande porte, né? Sou escritor, ao mesmo tempo escrevo livros, estou escrevendo agora o 3º livro, sou mentor da Sociedade do Pensamento Livre, então tem atividades múltiplas, né? Obviamente que algumas eu executo mais na função de buscar suprir a necessidade material de realizar os meus objetivos. Entre eles é a própria Sociedade do Pensamento Livre, né? Que, como eu já coloquei aqui no ar, eu não tenho retornos financeiros em relação à sociedade, mas ela me dignifica, ela me traz muito prazer na vida. Consequentemente, o meu trabalho possibilita fazer algo que efetivamente me realiza, que efetivamente me dá prazer. Então é óbvio que às vezes nós temos que fazer alguma função. Por exemplo, se você gosta de pintar telas, né? Mas você ainda não é um pintor famoso, suas telas ainda não participaram de uma grande exposição, ou não tiveram um preço de mercado suficientemente grande para que você vivesse disso, você pode conciliar, trabalhar numa outra profissão e ter o prazer de se tornar pintor de tela nas horas vagas, enfim, conciliar. Mas a ideia desse somar para unificar é efetivamente tentar descobrir, cada um em si mesmo, qual é a sua melhor aptidão. Porque quando você consegue conjugar aquilo para o qual você nasceu, aquilo para o qual você está designado, então se você veio para ser um pintor, um carpinteiro, ou mesmo como li nesse caso aqui, para ser um pedreiro, obviamente que você deveria fazer aquilo que te realiza mais. Porque consequentemente você vai estar feliz e ao mesmo tempo levando a felicidade. Felicidade é aqueles que você serve através do teu trabalho. Então eu diria que a identidade do ser humano se dá assim. No primeiro ponto é o nosso nome que nos identifica. No segundo ponto é tão interessante que às vezes você é até mais chamado pela tua profissão, né? Muita gente diz assim: você conhece o José? Não, qual o José? José é da mecânica tal. Daí fala que ele é mecânico, todo mundo lembra de quem é, né? Ou conhece o Júnior, né? Não, qual é o Júnior? Não, o Júnior da rádio, lá o técnico diz: ah, bom, o Júnior sei quem é, então. Quer dizer, você identifica às vezes a pessoa mais pela profissão até do que pelo nome. Então ele é um componente importante do ser humano. E o mais importante é quando efetivamente essa profissão, esse dom que a gente está desenvolvendo, tem relação realmente com esse prazer interior de fazer aquilo que estamos fazendo no momento que estamos fazendo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida
Hoje falando do assunto somar para unificar, porque é importante a unidade individual para que depois possamos ter a unidade coletiva. Um breve intervalo, voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 4932244124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tarsílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini, com o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Como estávamos dizendo anteriormente, infelizmente, os valores monetários por vezes nos levam a situações indesejáveis. A importância do indivíduo é medida pela profissão que por vezes só ostenta, pois não é. O ideal é quando executamos a nossa função com prazer. Mas para que isso aconteça, primeiro eu devo me conhecer e me situar em mim mesmo. A introspecção disciplinada pode contribuir em muito para um coletivo de mais acertos e menos desencontros. Porque quando estabeleço esse encontro comigo mesmo, descubro as minhas aptidões e, na medida do possível, vou me adequando ao todo. Lembrando ao ouvinte, eu repito sempre, mas nunca é demais, lembrar mais uma vez que a introspecção disciplinada ela é sugerida pela manhã. Antes, após a sua higiene pessoal, se senta numa cadeira bem confortável, fecha os teus olhos, de preferência até mentaliza, estou só comigo nesse instante, qual é o meu conteúdo, e fica em silêncio e deixe que o pensamento aflore. Porque o pensamento que vem a você é componente de você, e é nesse pensamento que vem do teu inconsciente que se revela todo o teu ser, que muitas vezes nós não conhecemos plenamente. Às vezes é mais fácil quando alguém chega pra gente e pergunta quem é o seu pai, você identificar de imediato. Meu pai é isso, é aquilo, tem essa profissão, gosta de comer esse tipo de comida. A gente sabe tudo do outro e muito pouco de nós. Quando nos perguntam, e você? Quem é você afinal? Do que você gosta? Normalmente a gente tem que fazer uma pausa para pensar, para poder se situar melhor. Porque a gente se analisa muito pouco em relação a se ter um autoconhecimento de si mesmo. Então a introspecção disciplinada é essa proposta, de se autoconhecer. Como diz aqui, para que isto aconteça, primeiro devo conhecer-me, situar-me em mim mesmo. A introspecção pode contribuir em muito para um coletivo de mais acertos e menos desencontros, porque quando a gente estabelece esse encontro consigo mesmo, descobre as suas aptidões e, na medida do possível, vai se adequando ao todo. Não significa que a gente não possa atuar em outras áreas, como citei anteriormente. Por exemplo, tem uma filha de uma das nossas sócias que sabia que o talento dela era para cirurgião dentista. Como ela dispunha de poucos recursos para pagar o curso, teve que executar outra profissão e financeiramente assim viabilizou a sua formação. Se por vezes o que nos sentimos aptos a fazer não provém o nosso sustento, podemos conciliar. Eu já dei o exemplo, meu próprio exemplo, que eu gosto demais de escrever e para me permitir esse tempo sem remuneração, eu trabalho como comerciante, E se a gente for realista, pode deduzir que boa parte da sociedade hoje está um tanto deslocada. Ainda que seja uma minoria, representa um atraso referente à coletividade humana. Erros médicos que ceifam vidas, engenheiros que derrubam prédios, religiosos economistas,
professores que não ensinam, políticos a serviço próprio, cantores que doem os ouvidos, garis que não recolhem o lixo, funcionários públicos que não servem ao público, e os casos piores, roubos, assaltos, sequestros, pessoas acovardadas diante da vida. A bem da verdade, em todos os setores da sociedade encontramos pessoas descontentes em seus afazeres. De certa forma, são vícios que trazemos desde a tenra infância. Quando tentávamos descobrir o nosso mundo, às vezes nos restringiam agressivamente. Não faça isso, não faça aquilo. Você tem que ser alguém na vida? Tudo bem, mas o que é ser alguém na vida? Siga o exemplo do fulano, do cicrano. Esqueceram de nos dizer: procure saber quem é você. Procure ser você. Não importa o que lhe falte. Você veio ao mundo da forma que ele lhe necessita. Ninguém é descartável. Parece estranho, não é, ouvintes? A maneira como estamos compondo esse somar para unificar. Preciso saber a que soma me unifica, pois é isso que me qualifica para o todo. E aí realmente o todo não se dispersa nem se odeia, mas se completa nas diferenças. Há conceitos equivocados que são verdadeiros entraves a justificar a ausência de amor tão presente no ser humano, como por exemplo, casal que não briga não se ama, família é tudo igual, sempre há dissensão, o jovem não pensa, o mundo é dos espertos, quanto pior melhor, eu quero é festa, o mundo é uma M. É impressionante como a gente escuta essas frases cotidianamente e tem essas frases como ditas como verdades, né? Por exemplo, essa questão da vida a dois. Hoje eu estou com o prazer aqui de ter a minha esposa aqui na minha companhia. A gente completou 35 anos de casado, de uma vida extremamente feliz, agora dia 24 de novembro, né? E hoje ela disse: vou te fazer companhia hoje para você não viajar sozinho e tal. E até agradeço a presença dela aqui. E é interessante que quando a gente leva essa ideia de que é possível uma vida sem dissensão, uma vida de total confiança, sem ciúme, como a gente é questionado, até por casais mesmo. Não acredito. Eu já fui questionado dessa forma, assim. E a pessoa chegar a dizer: não acredito nisso, filha, não acredito. Os casais brigam, os casais têm ciúme, isso é normal, né? Alguns usam até o argumento que se não há ciúme, não há amor. Eu acho que, poxa vida, o sofrimento pode ser evitado. Eu acho que a confiança pode haver, sim, total e integral. Mas esse amor se prova no cotidiano, com a ação cotidiana. Primeiro da compreensão de si mesmo, porque quando você entende a si mesmo, você entende o outro. Lembra-se da oração de São Francisco, que nós comentávamos recentemente? Primeiro eu devo me tornar esse instrumento de paz, de compreensão, de tolerância, de amor. Porque aí eu deixo de apontar o meu dedo para o meu semelhante, principalmente esse semelhante que me é mais próximo. Eu digo a vocês que me escutam: é possível sim uma vida a dois extremamente feliz, destituída de ciúme, onde a confiança impera e não o ciúme, onde a dissensão não tem espaço, onde a gente compreende até o mau momento do outro, quando a gente sente que ele não está no dia bom, que ela não está no dia bom. Porque é nesse momento que o outro precisa de amparo, é quando o outro não está bem que precisa de amparo. Então, quando há essa disposição em nós, há possibilidade sim de uma vida feliz. Outra coisa que é colocado, né? Família é tudo igual, sempre há dissensão. Eu até concordo que numa família numerosa, por exemplo, a minha esposa vem de uma família de 14 irmãos, a minha de 9 irmãos, então vocês vão de convir, né? Não vai ser totalmente harmoniosa, porque isso seria quase que impossível. Mas eu garanto a vocês que tanto eu quanto minha esposa temos uma convivência pacífica com todos. Eu tenho com todos os meus irmãos e cunhados, concunhados, né? Mesmo que eles, entre eles, alguns não se dão uns com os outros, é bem verdade. Mas eu nunca tive problema, eu tenho uma relação tranquila com todos os meus irmãos, sempre tive, sem nenhuma regra, sem nenhuma exceção, mesmo aqueles que são de um convívio extremamente difícil, porque esses efetivamente é que precisam ser mais compreendidos, né? Então acredito que é possível, sim, diminuir o grau de dissensão no que diz respeito à família.
Outra questão que se coloca principalmente pela presunção dos adultos ou daquelas pessoas mais idosas, né? O jovem não pensa. Gente, como é errônea essa ideia que os adultos têm em relação aos jovens. Eu convivo com muitos jovens. Eu tenho o grato prazer de conviver com jovens dentro da Sociedade do Pensamento Livre e principalmente na minha vida familiar, né? Eu acho que não é nem presunçoso, eu acho que os meus parentes não vão ficar enciumados se eu dizer que eu sou o tio preferencial da maioria dos meus sobrinhos, né? Eu acho que isso é uma verdade que não pode ser negada. E isso, de certa forma, é por uma relação de respeito, por uma relação de percepção de que jovem pensa assim. Jovem pensa de forma diferente de um homem de 60, de 80, mas o jovem pensa. Se eu fui um jovem que não pensei muito na minha juventude, eu não posso julgar os jovens de hoje por aquilo que eu fui. Eu tenho que perceber como eles são hoje de fato. Então há uma minoria que foge à regra, há uma minoria que vai por caminhos tortuosos como as drogas, o alcoolismo, etc. Mas lembre-se, é sempre a minoria, nunca é a maioria, né? Às vezes o pessoal comenta, não, o pessoal vai para aula na Uniplac, por exemplo, e fica nos barzinhos da frente. Digo, gente, mas quantos alunos tem a Uniplac? Os que ficam no barzinho da frente é uma minoria, é um percentual insignificante. Então a grande maioria está lá, está focada, objetivando um futuro, quer dizer, construindo uma vida significativa. Eu acho errôneo esse dito popular, jovem não pensa. Eu acho que o jovem pensa, e pensa de forma muito adequada, e seria muito inteligente da parte de nós mais velhos, os adultos mais velhos, ouvir o jovem, porque ele tem muito a nos dizer, é muito, muito mesmo a nos ensinar. O mundo é dos espertos, né? A lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem. Será que isso traz algum tipo de felicidade interior real? Será que o esperto, de fato, na lei de Gerson, consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Vocês lembram do juiz Palau? Eu digo a vocês, se ele fosse meu familiar, eu sentiria vergonha de ser primo, ou neto, ou ter qualquer grau de parentesco com aquela pessoa. Então tem muito dinheiro, sim, foi esperto, entre aspas. Porque não existe, eu acho que o mundo, a vida, é fantástica. A vida tem um senso de justiça fantástico. Você planta e colhe o que planta. Então, se você planta o bem, você colhe o bem. Eu acho que esperto, efetivamente, é aquele que planta o bem. É aquele que não logra o seu cliente quando vai pintar uma parede, por exemplo, quando vai fazer um trabalho de pedreiro ou de carpinteiro. É aquele que dá o melhor de si, seja na empresa, seja no serviço particular, da sua profissão, objetivando servir o outro através do seu trabalho, e faz do erário só uma consequência daquilo que ele executa e não um objetivo. Eu acho que espertos são essas pessoas que vê o mundo desta maneira, que vê na sua profissão uma maneira de servir ao outro, com eficiência, seja na empresa, seja no cotidiano. Daquele que vê na possibilidade de servir o seu vizinho quando necessidade houver. Eu acho que esta pessoa, sim, deveria ser conotado como uma pessoa esperta, que sabe viver, que semeia o bem, que planta o bem e que consequentemente colherá o bem, que colherá a paz de ter o sono tranquilo. Quanto pior, melhor. Escuto ditados, às vezes até assim, fique tranquilo que vai piorar. É impressionante, né? Outro dia saiu no Face da Sociedade do Pensamento Livre uma frase que eu achei fantástica, que dizia assim: se você não consegue rir das dificuldades cotidianas, você terá muito pouco para rir quando ficar velho. Eu estou rindo aqui porque já me sinto, de certa forma, um senhor de idade avançada, não um velho, obviamente, né? Porque é tão verdadeiro isso. Então, os desafios cotidianos que a vida nos apresenta, nós devemos olhar para eles de forma otimista, se possível até rir a respeito deles. Porque se a gente imaginar que a tendência natural da vida é nós caminharmos para a morte e para uma deficiência cada vez maior, hoje eu ainda li um livro do Dalai Lama, que ele dizia que algumas pessoas ficam tão decrépitas, que chegam numa idade tão avançada e ficam tão decrépitas,
que no momento que eles mais precisam de ajuda é o momento que eles mais são excluídos. Porque eles já não ouvem, eles não entendem o que o outro diz, não conhecem nem às vezes o seu próprio filho, e as pessoas os rejeitam no momento que eles deveriam ser acolhidos, né? Então isto é consequência de uma vida muito longa, de uma velhice muito longa, né? Mas, se nós conseguimos rir das nossas dificuldades, ainda quando jovens, ainda quando adultos, conseguimos olhar para a vida sempre numa perspectiva, né, de enfrentamento em relação a ela e não de se acovardar diante dela, consequentemente, nós teremos também um amparo. Porque eu tenho percebido ao longo da vida que vivi, que a ausência de amparo muitas vezes se deve ao fato de não ter sido amparado alguém, ou de não se ter tido amparado alguém quando se deveria. Eu posso falar pela minha própria família. Nenhuma pessoa das pessoas idosas da minha família morreu sem amparo. Tiveram todo o amparo necessário, toda a assistência médica necessária, né? Mas se você olhasse para a história de vida delas, você iria perceber que elas também tiveram uma atitude semelhante no passado. Volto a dizer, a vida é muito justa. Você planta e você colhe. Então, se você planta o bem, se você cuida do idoso hoje, do idoso que faz parte da sua família, e até daquele que muitas vezes nem é parte da sua família, mas de repente você se sente apto a ajudá-lo, consequentemente não haverá desamparo na tua velhice, acredite. A vida tem um senso de justiça fantástico. Outros vivem essa versão do eu quero é festa, né? Mas quantas festas eu tive na minha juventude, remetendo ao meu passado, que no fundo, essa semana ainda conversando com uma sócia pensadora, eu dizia, é impressionante que todas aquelas festas eram sinônimo, na verdade, de tristeza. Porque mesmo envolvido por muitas pessoas, eu me sentia extremamente solitário. Porque aquelas noitadas de outrora, da juventude, de festas, de bebedeiras e muitas vezes até de drogas, não eram sinônimo de alegria, porque era uma felicidade artificial, né? Hoje eu sei o que é ser feliz. Hoje eu sei quando o momento é de festa e quando o momento não é de festa. E hoje eu não preciso fugir da vida cotidiana que me é imposta, porque eu consigo extrair prazer da vida cotidiana que me é imposta. Então nem sempre sinônimo de viagem, de festa, de férias é sinônimo de alegria. Muitas vezes eu digo, as férias são tremendamente importantes, mas quando elas não são uma fuga do teu cotidiano insuportável. Porque se elas forem uma fuga do teu cotidiano insuportável, creia, tuas férias serão insuportáveis. Mas se você vive um cotidiano produtivo, um cotidiano prazeroso, de construção, de prazer, consequentemente suas férias serão prazerosas. Então, amados ouvintes, esses e tantos outros dizeres que muitas vezes são ditos como verdade, refletem o sofrimento de muitos que não se encontram em si mesmos. E fazem dessas mentiras verdades pela falta de observação do bem que está em cada um, mesmo nos piores. Nunca é tarde para ver que as nossas falhas, sejam quais forem, não nos roubem o direito de perceber o bem em nós a ser revelado. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 4932244124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini Filho, nosso programa Pensamento Livre. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade 98.3 FM, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. A introspecção é o tempo indispensável das revelações que unificam o indivíduo e definitivamente o inclui para somar no todo, pois é aí que a vida se justifica. O saber inconsciente coletivo ainda não revelado depende do quanto unificado como humanos estejamos para aceitá-lo e compreendê-lo. Individualmente, só estaremos mais aptos para mais ter ou ser quando verdadeiramente tivermos a percepção exata do que temos e do que somos. Esse se situar nos qualifica, e este preceito individual aplica-se ao coletivo. Portanto, não deveríamos furtar a nós o direito de um coletivo melhor, que depende da responsabilidade que tenho para comigo. Não contribuo para um viver melhor quando me coloco como um mero crítico observador que justifica nos reais equívocos humanos ainda praticados a minha ausência de participação. Participação que dá a mim o direito do erro, mas que acima de tudo me ensina que errar é desumano e, portanto, não devo persistir nele nem justificá-lo naquele que ainda não teve a felicidade de acertar por ignorar o caminho. Que todo aquele que se encontrou possa ser uma luz a iluminar os que caminham no escuro, até que eles por si só possam iluminar e encontrar a sua própria estrada para o encontro do campo coletivo. Pois desde que o homem surgiu, caminha para o coletivo. E nos tornarmos uma só raça é inevitável. Pois de tudo que a vida humana em qualquer parte do planeta dispõe para nos realizar, nada pode nos preencher tanto quanto ser um ser humano humanizado. O egoísmo e o capitalismo caminham de mão dadas. Quando soltarem as mãos, o nosso mundo será melhor. Talvez o capitalismo seja inevitável, mas o egoísmo pode ser minimizado. Quando o coletivo chega ao ápice do seu momento histórico, seja político, cultural ou econômico, e se esse momento é insatisfatório, a tomada de novos rumos é possível. Por exemplo, cai o comunismo, parte do continente religioso torna-se ateu, surge a era da informática. Estas são algumas das tantas transformações que podemos observar. Por vezes parece que o coletivo tem vida própria, e nem tudo o que acontece nos satisfaz individualmente. Mas não estamos separados do todo, e a nossa ação, seja de participação ou de omissão, tem reflexos. Individualmente podemos somar ou não para um mundo mais unificado. O nosso mundo está ao nosso alcance, diretamente ligado a coisas que nos dizem respeito. Quando praticamos a introspecção disciplinadamente, minimizamos o egocentrismo, pois percebemos que a felicidade real é decorrente do grau de satisfação que propiciamos ao nosso semelhante, através do nosso trabalho e das nossas relações pessoais. Podemos até não concordar com o sistema atual, mas não devemos nos omitir, pois a omissão atrasa a possibilidade das transformações. Assim como individualmente demoramos perceber onde erramos, assim também acontece no coletivo. As mudanças são lentas, mas inevitavelmente acontecem. Um dos fatores danosos na atualidade é a falta de objetivo. É impressionante o número de pessoas destituídas de uma meta pessoal. Nos jovens a incidência é maior, mas esse vírus é democrático e tem atingido também aos adultos. Há poucos anos atrás as pessoas tinham uma religião definida, que normalmente era herdada dos pais. Quando os recursos eram parcos, estudava-se o básico ou eram encaminhados para a escola e começavam a trabalhar muito cedo. Escolhia-se uma profissão que normalmente se exerceria até a aposentadoria. Quando havia maiores recursos, estudavam, formavam-se e exerciam sua formação.
É óbvio que essa regra não é universal, mas aplica-se à grande maioria da sociedade. Com a evolução, principalmente da informação, instalaram-se muitos conflitos de cunho pessoal relativos às diversas concepções religiosas, políticas, econômicas e culturais existentes no mundo. Esta invasão de informação adentrou o nosso mundo particular. E por mais que alguns tentem repudiá-la, isso não é possível. Só para citar um exemplo, lembram-se? No Brasil dos anos 70, algumas religiões viam a televisão como um mensageiro diabólico, e seus seguidores eram terminantemente proibidos de olhar para ela. Mas ninguém quer excluir-se do processo evolutivo, e atualmente a grande maioria não só a aceita, como até usa o veículo para transmitir a sua mensagem. Estamos na era da tecnologia, na era da informação, e o ser humano está cada vez mais bem informado. Mesmo nos lugares mais remotos do planeta há um computador, uma televisão ou um rádio. A consequência disso pode ser benéfica, mas algumas pessoas têm dificuldades para situar-se nesse contexto. Questões como: em que acredito? No que trabalho? O que devo estudar? Será que devo casar-me? Estas e outras questões têm sido uma constante, principalmente nos jovens. Como traçar um objetivo que dê vida à minha vida? Eu digo, ouvintes, somar para unificar é a melhor maneira de encontrarmos um objetivo que nos justifica. A introspecção é a maneira pessoal que temos de observar tudo o que é exposto e perceber honestamente o que tem relação conosco. A introspecção é a possibilidade do encontro consigo mesmo, e a partir daí as escolhas se tornam possíveis e seguras. Objetivo: se não temos um, somos como um barco à deriva aguardando socorro. E neste caso, o socorro se faz bem presente. Só devemos usar adequadamente a introspecção. Eu devo ainda falar a respeito da unidade individual e coletiva, mais um programa, porque é um assunto bastante longo e eu quero tecer um comentário mais apurado a esse respeito. Provavelmente no próximo programa ainda estarei falando em relação a isto, porque de fato, muitas vezes passamos pela vida e nos perguntamos: o que é a vida afinal? De que forma posso me realizar? Há um depois? Não há um depois? E se houver um depois, não seria esse depois uma consequência do que vivo no momento presente? Acredito que sim. Porque de certa forma o que somos nesse exato momento, se estamos satisfeitos com a nossa pessoa ou não, foi consequência do que construímos até então. Nós construímos a nossa história, nós fazemos a nossa história. E obviamente, se houver um depois, ele só pode ser construído no agora. Então, se eu quero ter uma perspectiva de um depois melhor, de um depois bom, mesmo que seja um pós-morte, eu devo efetivamente ter atitude no presente que contribuam para que isso possa se tornar possível. E acreditem, ouvintes, a unidade individual passa por isso, porque um ser unificado é um ser que encontrou em si mesmo a razão de existir. Encontrou no seu relacionar-se com o próximo, no seu executar a sua função profissional, seja ela qual for, a razão de ser, a razão de estar, a razão de viver, a motivação suficiente. Quando nós falamos das questões dos objetivos, a vida é movida por objetivos. Mesmo quando o teu objetivo é pós-vida, mesmo quando o teu objetivo é de cunho espiritual, a ação se dá na vida presente, ela não vai se dar posteriormente. Você objetiva isso no momento do agora, nas tuas orações do agora, na tua fé do agora. A vida sempre acontece nesse exato instante. Então, se a história que construí até aqui não me foi satisfatória, eu posso mudar, sim, o curso da história. Mas para que eu possa mudar o curso da história, eu tenho que ter um conhecimento muito íntimo de mim mesmo, para saber exatamente quais são as minhas aptidões, as minhas limitações. Eu deixo um convite para que você
Entre no nosso site, Sociedade do Pensamento Livre, entre em contato conosco. Você que deseja ser sócio da Sociedade do Pensamento Livre, você pode mandar um e-mail para a gente e a gente vai orientar de que forma você pode se tornar um sócio pensador. Hoje a sociedade está ficando mais restrita exclusivamente àqueles que são sócios pensadores, porque achamos isso mais produtivo. Mas não há nenhum impedimento para que você se torne um sócio pensador, porque são pessoas efetivamente focadas no autoconhecimento de si mesmo, para fazer desse mundo um mundo melhor, não só em relação à sua própria vida, mas a tudo aquilo que está relacionado à sua vida e a todas as pessoas que fazem parte da vida de cada um de nós. Para encerrar, na noite de hoje, gostaria de deixar uma reflexão introspectiva. Há um ser supremo para a sociedade do pensamento livre, e este ser é a vida. Se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, honraremos tudo o que há, pois eis que a vida é só o que há. Muito obrigado, amados ouvintes, pela audiência e até o próximo sábado. Um bom final de semana a todos.